Boa noite. Boa noite. Nossa, maravilha! Adorei. Então, primeiro agradecer pelo convite, porque cada vez que a gente é convidado, a gente é obrigado a aprender, porque a gente é meio preguiçosinho, né? Aí, uma das formas de combater a preguiça é fazer palestra, porque você vai ter que estudar um pouquinho mais profundamente do que aquilo que você costuma estudar normalmente, né? Então, você tem que se aprofundar, porque primeiro o assunto tem que entrar em você, para depois você conseguir fazer com que ele saia de alguma forma, né, sintetizado para os outros. Então, muito obrigada e um abraço lá do pessoal do Fonte de Luz, né? Essa aqui é a casa conhecida pelos almoços maravilhosos, né? Em que, quando a gente quer encontrar uma boa parte do movimento, né, espírita, a gente vem aqui, é só chegar um pouquinho bem cedo e ser tipo o último a sair, que você vai ver tanta gente, né? É o dia do encontro dos almoços aqui, não percam. Então, vamos lá. A gente vai falar aqui sobre o Evangelho, que está no capítulo 19, sobre o item 11 e 12, que fala da fé, que é a mãe da esperança e caridade. Então, olha só, já começa. A fé é a mãe da esperança e caridade. Olha que legal, né? Então, para que a gente tenha esperança, para que a esperança nasça em nós, para que a gente venha a alcançar a caridade, nós temos que ter o quê primeiro? Se a gente não tiver fé, a gente não consegue nem se movimentar direito. A gente não consegue realizar nada. A gente precisa de ter fé. E ter fé em quem? Primeiro, mas olha só, em Deus, em Jesus, isso aí a gente já tem certeza que eles fazem o melhor, que eles são os melhores, mas precisamos ter fé em? Porque se nós não tivermos fé em nós, como é que a gente vai caminhar? Como é que a gente vai chegar lá? Porque fé é acreditar. Se eu não acredito em mim, eu me ponho a fazer alguma coisa? Eu tenho até medo. Eu não acredito em mim, eu já vou começar tudo errado, vai dar tudo errado. Não tenho fé em mim, na minha força, na força divina. Nós somos deuses, não foi isso que Jesus falou? Então, se nós somos deuses, como é que eu não tenho fé em mim? Como é que eu não acredito nas minhas capacidades de fazer acontecer? Não é isso? Temos que ter fé. O estudo de hoje vem nos dizer, primeiro passo, ter? Não ouvi. Ter? Ter fé. Vamos começar com fé. Daqui a pouco a gente chega na esperança e quem sabe na saída aqui a gente já está fazendo caridade. Porque a gente pode fazer caridade até com pensamento, não pode? Não é? A caridade precisa ser material? Ela pode ser espiritual, né? Existem as duas caridades. Então, a gente vai passar aqui tendo fé, já começamos acionando a fé, porque a fé está dentro de nós. Aliás, todas as virtudes, onde é que elas estão? A gente vai colher em algum lugar? Aonde nós encontramos as virtudes? Estão em germe dentro de nós. E para elas eclodirem, o que nós precisamos? Boa vontade. Às vezes não precisa nem ser boa. Um pouquinho de vontade. Não é isso que os espíritos dizem? Se nós tivéssemos uma vontade pequenininha, nós mudávamos, o mundo já teria mudado, o que dirá nós, né? Então, temos que ter vontade. A partir do momento que a gente tem vontade, a gente começa a buscar, e nessa busca, a gente faz eclodir as nossas virtudes. Quando a gente fala assim, eu não vou mais fazer isso. Não é de uma hora para outra que a gente consegue, mas a gente vai insistindo, insistindo, até que vem um dia que a gente fala assim, não faço mais. Olha que legal.
Pelo menos não faço mais assim como eu fazia constantemente. Mas também não vem cutucar a fera, né? Porque a gente sabe que está só domada, ainda não, né? Mas a gente já consegue não fazer mais aquilo que a gente se propôs a não fazer. Não é assim? Então, vamos lá. E quando a gente quer falar assim, agora eu quero fazer isso, a gente também precisa ter vontade e começar a dar os primeiros passos, porque senão não sai, né? Sem nós fazermos, sem nós termos vontade e começarmos a caminhar em direção ao nosso propósito, nada vai eclodir dentro de nós. Porque quem mexe dentro de nós, quem faz, trabalha, aquece, alimenta as virtudes e até as imperfeições. Nós temos imperfeições? Estão todas dentro de nós? Eu ouvi você dizendo assim, quando eu perguntei, temos imperfeições? Vocês, muitas. Não, mas eu acho que tem 50%, Deus botou 50% de imperfeições, 50% de virtudes. Nós é que vamos escolher o que vamos buscar. Se a gente diz que tem muitas imperfeições, é porque a gente foi acalentando e fazendo eclodir as imperfeições. Agora a gente se deu conta e a gente quer começar a fazer eclodir as virtudes, que já temos muitas também. Não temos muitas virtudes? Temos. Sim, para nossa, dizem que nós ainda estamos na infância. Então, na infância, o que a gente já conseguiu já não é muita virtude, já não tem bastante coisa. Vamos valorizar, vamos ter fé. Porque se a gente acha que a gente só tem imperfeições, cadê a nossa fé em nós? Não, eu já caminhei bastante. Eu já tenho bastantes virtudes. Se não tenho, pelo menos já estou acordando cada uma delas. Ou vamos acordar porque eu quero vocês comigo. Não é assim? Então, vamos lá. Aí, como é que eu fiz? Eu coloquei trechos do Evangelho e a gente vai conversar sobre eles. Tá bom? Então, vamos lá. Passa o primeiro aí. Passa mais um. Isso está tudo no Evangelho. O que está assim, que eu coloquei aí é porque tirei do Evangelho. Palavra por palavra, vírgula, tá? Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes. Está vendo? Por que eu disse que sem a fé não vêm as virtudes? Precisamos acreditar em nós mesmos, que conduzem a Deus. Queremos chegar até Deus? Chegar até Deus fica parecendo que a gente vai fazer um caminhozinho e chegar ali, Deus está ali. Chegar até Deus é a gente conseguir entender a natureza de Deus, o que Deus quer de nós, não é? Não é acreditar nele. Eu sei que ele é pai, que ele faz o melhor. Só nisso aí a gente já se conecta nele. A gente se sente protegido e a gente chega perto dele. Se a gente duvida dele, aí a gente se afasta dele. Se a gente acredita e se entrega a ele, a gente já está chegando a Deus, não é isso? Não é bem melhor assim? Então, conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Se ela é mãe, ela tem que atentamente tomar conta de seus filhos. Como é que eles estão se desenvolvendo? Né? Então, como é que as minhas virtudes estão se desenvolvendo? Eu tenho que começar a prestar atenção. Se eu tenho 50% de virtudes, como é que eu estou desenvolvendo as minhas virtudes? Eu estou atenta às virtudes que eu posso vir a ter? Eu estou tratando bem delas para que elas eclodam? É começar a gente olhar. Como é que Joana de Ângeles diz? Conhece-te a ti mesmo. Conhecer a ti mesmo é você começar a ver. A gente não pode ter medo de se olhar. E eu tenho essa imperfeição. Ai, que horror, não quero olhar. Não, tenho. Ai, vou jogar minha imperfeição fora? Não, porque aí ela um dia volta. Eu tenho que cuidar daquela imperfeição e não é que eu sou assim mesmo. Poxa, mas eu já não quero mais ser assim, imperfeição. Não vou te jogar fora porque és minha criação. As nossas imperfeições são nossas criações. Tanto as perfeições como as virtudes, ninguém veio botar dentro de nós. Estão aqui. Nós é que escolhemos. Não é isso? Então, não vamos jogar a imperfeição fora. Vamos cuidar bem dela, mas olha só, agora não.
No homem velho, você até me serviu. A minha raiva, né, a minha desforra, eu precisava competir, mas agora eu não preciso mais não, agora eu preciso ser mais solidária, né, mais benevolente. Então, deixa eu trabalhar agora a minha benevolência, a minha raiva, fica quietinha aí, faz um carinho, deixa ela quieta, mas vamos tratar agora outra coisa. Então, a gente tem que atentamente cuidar do desenvolvimento dos filhos que gerou, a nossa fé, as nossas virtudes. Então, se a mãe é aquela que cuida, além de gerar, ela cuida e ajuda no desenvolvimento. Isso ficou bem claro para a gente, né? Então, vamos lá para outra. Inspiração divina, olha, quem inspirou a gente? Quem soprou em nós a fé? Quem botou dentro de nós a fé? Deus. Quem nos deu tudo, né? Os germes da imperfeição para que a gente pudesse saber o que é ruim, o que é bom, o que é mal. As virtudes, saber o que é bom, tem que ter um contrapeso, porque senão a gente não consegue saber a diferença entre um e outro. Se não tivesse o dia e a noite, como é que a gente sabia o que é a escuridão, o que é claridade? Não é isso? Então, inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. É a base. O que é base? É aquilo que sustenta. Se nós queremos nos regenerar, nós precisamos de uma base, de uma sustentação. E qual é essa base, qual é essa sustentação? Vamos ter que saber. A gente vai ter que sair daqui, pelo menos sabendo falar, é a fé, né? Vamos lá. E também eu vou perguntar, para quem estiver assim, querendo cochilar, vai levar um susto. Não, eu sei, vai me perguntar. Então ninguém vai cochilar hoje, não. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Se você constrói uma casa e não faz aquela basezinha firme, daqui a pouco a parede começa a trincar, fica torto e até desaba, não é isso? Então a gente precisa fazer uma base forte para durar. Não é uma base para fazer aqui agora e depois se estragar, tá bom, não. Vamos fazer aquela assim que diz assim, vai durar milênios. Daqui a milênios a gente vai olhar e está lá firmezinha lá para a gente continuar o nosso trabalho, que é para a gente ir lá no plano espiritual, no nosso mundo de verdade, e depois voltar aqui, continuar os trabalhos que a gente começou. Porque a gente começa nesta encarnação, vai mais ou menos, e aí vai lá no plano espiritual, dá aquela olhadinha. Eu poderia ter feito melhor dessa forma, né? Olha, eu tive essa e aquela oportunidade. Nossa, quanta oportunidade que eu deixei passar. Não é? Ou vocês acham que vai chegar lá e a gente não vai olhar e falar assim, nossa, tive tantas oportunidades. E eu me achava assim tão... tem muitas coisas para fazer. E sabe o que vai aparecer lá da telinha? Lembra aquela série que você viu? Quanto é 20, 40, 5 anos de série com 20 capítulos? Você viu 100 capítulos? Quanto você poderia ter estudado? Né? Não é para a gente sentir culpa, não. É só para a gente rir de nós mesmos. Para a gente não chegar lá no plano espiritual achando que vai ser assim, você foi um anjo. Só saber que a gente vai levar um puxão de orelha? Vamos ou não vamos? Nós temos essa consciência. Nós não nos sentimos assim? Às vezes a gente não se sente meio assim, aflito. O que será essa aflição? Principalmente quando a gente fica de bobeira. Não é? Quando a gente fica de bobeira, não dá uma certa afliçãozinha? É o nosso sininho tocando, falando assim, tá perdendo tempo, vamos lá, tá perdendo tempo. É mais ou menos isso, né? Então, olha só, essa base tem que ser forte. O que a gente fizer hoje, façamos com excelência. E bem feito e forte, para que a gente vá ao plano espiritual e quando a gente retornar, encontre essa base forte. Porque se a gente não fizer bem agora, quando a gente vier, vai ter que fazer tudo de novo. Fazer bem feito agora para fazer uma base boa, porque a gente vai e constrói mais um andar.
vai de novo, volta e constrói mais um andar das tarefas, daquilo que a gente gostaria de fazer, né? Porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Se uma dúvida, se a sua fé vacilar um pouquinho, tudo aquilo que você construiu até agora, ou seja, se a base não for forte, tudo que você construiu até agora pode desmoronar? E imagina a dor, né? Que a gente, digamos assim, não tem aqueles edifícios, nossa, tá passando rápido, não tem aqueles edifícios que às vezes a gente vê, caiu o edifício, às vezes foi por economia de um cimento, eram 5 baldes de cimento, bota 4, mas o cálculo fala que são 5, aí você bota 4, aí sobra mais um balde, aí daqui a pouco faltou tanto material estrutural que caiu. Então, vamos fazer a nossa fé ser bem forte. Vamos lá? Mais um. Deixa eu catar ele aqui, tá? Que eu venho aqui para minha cola. Isso. Pregai, pois, essa vossa esperança firme para lhe dardes haver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Ou seja, pregai, falai para todo mundo, tenha fé, acredite em você. Como nós falamos no início, temos fé em quem? Hã? Em Deus não tem como a gente fugir, porque se a gente não tiver fé em Deus, acabou. Mas em quem temos que ter fé? Então vamos pregar para todos os outros, acredite em você. Nós temos que começar a dizer isso na criança ainda em tenra idade. Creia em você, você é capaz. Quando a criança cai, em vez da gente ir lá levantá-la, levanta daí, você é capaz. Não foi nada, para de chorar, levanta e continua. Né? Claro que se ele se machucou, mas às vezes a criança mal arranhou, a gente já vai lá, pega e faz um alarde tão grande que se ninguém estivesse olhando, a criança sequer choraria. Mas como a gente está olhando e vai logo fazer, ela, sou reizinho, então vou abrir um berreiro daqueles, e aí a gente tira dela essa fé nela mesma, de que ela vai levantar, de que aquilo vai passar, de que aquilo não foi quase nada, que ela vai ter muito mais coisas, né, que vai fazer cair, ela vai precisar ter essa resiliência, essa força de levantar e continuar. Porque se vocês virem isso, tem criança, eu vejo os meus sobrinhos, agora estão todos homens, né? Não que eu tenha envelhecido, eles envelheceram. Está tudo maior do que eu falo, vocês estão ficando muito velhos. Mas quando eram bebezinho, que eu vi todo mundo nascer, se a gente caiu, se a gente fingisse que estava ocupado com alguma outra coisa, eles viam que não tinha, eles levantavam e daqui a pouco estavam brincando. Se a gente olhasse, era um berreiro, né? Então a gente não pode tirar dos outros o esforço necessário a ser feito para a sobrevivência, né? O próximo. Nossa, aparece tanta tela aqui, meu Deus. Eu só quero passar. Vai lá. Pois, vamos lá. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom. Se nós soubermos olhar, a fé é bela e é boa. Quando a gente tem fé, a gente é até mais feliz. Já repararam isso? As tribulações vêm, mas a gente tem fé. É só para me testar. Olha, se nós tivermos fé, alguém na rua que venha falar de uma forma descortês conosco, a gente vai falar assim, isso é só para me testar. Em vez da gente revidar, a gente fala assim, não, é uma ferramenta para testar, para ver se eu já estou conseguindo controlar a minha raiva de mandar de volta. Então, vamos ter fé. Belo e bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira. Fé sem comprovação, nada. A doutrina espírita vem nos dizer, raciocinem,
vocês têm a capacidade de entender. Já chegamos num nível de inteligência, de entendimento, em que a gente consegue entender as coisas. Então, vamos raciocinar. Por quê? Por que não? Por que sim? É necessário, né? Vai a próxima. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados no fim a que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingir. Amai a Deus, mas por que eu amo a Deus? Porque Ele me criou, porque Ele me dá a oportunidade de eu me desenvolver, porque mesmo eu errando, e eu tenho consciência que erro muito, Ele me dá todas as oportunidades que eu precisar para eu chegar até Ele. Ele nunca vai me renegar e dizer assim, não, olha, agora já chega, não tens mais oportunidade. Não, Ele sempre me dá mais oportunidades, né? Sabendo por que acreditais nelas, seguir os nossos conselhos. Quem é que está falando isso para nós? Os Espíritos. Seguir os nossos conselhos. E olha, gente, nunca teve tão fácil da gente conseguir chegar a Deus como hoje. Nós temos tanta literatura. Os primeiros cristãos, como era difícil para eles? Para nós está tão fácil. A gente tem mesas mediúnicas, né? Tem cartinhas que os espíritos, psicografia que mandam para a gente. Tem livros que são psicografias que nada mais são do que os espíritos nos trazendo ensinamentos, não é? Conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingir. Eles nos mostram o fim que a gente tem que ir e ainda nos dão os meios. Olha, se você fizer assim, você chega lá. Segue ao Cristo. Se nós seguíssemos o Cristo fielmente, como a gente já teria deslanchado. Vamos lá? Eu vou aqui. Esses computadores. Bem. E aí, eu trouxe uma página de Paulo. Claro que eu não trouxe a página toda, mas eu trouxe essa página, eu só peguei 5 itens dele. Porque é Paulo dizendo assim, se abrindo. É Paulo fala, eu entendi assim, não sei se vocês vão entender também. É Paulo se abrindo para os irmãos. E aí, como eu estava falando, olha só, Paulo mandava essas cartas no início do cristianismo, que eram muito perseguidos, não é? E ele mandava cartas para as pessoas se manterem firmes. Hoje a gente tem tantas cartas de tantos espíritos, né? Só os livros que a gente tem, que são esses livros que a gente recebe, a gente pode estudá-los, se não cartas, para nos manter com a fé firme, não é isso? E aí eu trouxe aqui, é Paulo falando dele, de como ele, tipo assim, olha, eu estou bem, eu consegui fazer minha fé firme. Sede firmes também. Vamos lá. E aí, justificação pela fé. Paulo Romanos, eu botei ali. Vamos lá. E ele diz assim, justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou assim, olha, eu já estou justificado com a fé. A fé está em mim. E a partir do momento que eu tive fé, eu estou em paz com Deus. O que é estar em paz com Deus? Eu não tenho mais dúvidas. Deus é Deus. Por mais que eu não o entenda, eu sei que o que Ele quer para mim é o melhor. Pronto. Então eu estou em paz com Deus. Agora eu com os irmãos, né? Já me acertei com Deus, agora vamos nos acertar entre nós? Que é difícil, não é? Uxa, Nossa Senhora! Quem trabalha dentro da casa espírita, todos aqui trabalham na casa espírita? Todos são trabalhadores? O que vocês estão esperando? Não tem trabalho para eles, não? Ah, vamos botar... Você está rindo aí, você trabalha? Você de blusa vinho? Está trabalhando? Sim, senhora. Ah, por isso que o sorriso veio daqui a aqui. O sorriso dele já foi um pouquinho mais, né? Dá trabalho para esse homem, vamos lá, né? Então, a gente sabe, a gente abre um trabalho junto, aí daqui a pouco a gente está discordando.
puxando um para o lado, outro para o outro. Nem parece que temos o mesmo fim. Não é, ou é só no Fonte de Luz? Vai ver que aqui não tem, é no Fonte de Luz, né? Aí um começa a querer fazer diferente, o outro não concorda. Olha, já estamos em paz com Deus, mas ainda precisamos entrar em paz conosco mesmo. Mas isso é bom, né? A gente vai se vendo, será que eu fui dura demais? Será que eu falei demais? Será que eu estou certa? E isso vai fazendo a gente se olhar e trabalhar em nós. Não, acho que dessa vez eu vou ficar de boca calada. O pessoal tem mania de falar para eu calar a boca. Celeste, você já falou muito. Agora é minha vez, porque dizem que eu falo muito, né? Nas reuniões, eu pego a palavra, aí vai. Então, a gente começa... E tem dia que você pensa, não, hoje, essa reunião eu não vou falar nada. Aí você tem que fazer uma força para não falar. Aí o outro fala alguma coisa, você, meu Deus, vou falar. Não, mas eu prometi a mim mesma que nessa reunião eu iria dar voz ao outro, as palavras para o outro. Então, cala a boquinha, mulher. Você não precisa falar o tempo todo. Você não tem sempre razão. Você não tem sempre solução para tudo. Deixa que os outros deem solução também, né? E aí... Como é que ele entrou em paz com Deus? Foi por meio do Senhor Jesus Cristo. O que ele fez para se acalmar e para fazer a fé dele ficar robusta? Confiou em Cristo. Ah, Celeste, mas Paulo, ele teve aquele encontro com Cristo. Não é? É bem significativo. Mas eu falo também do Divaldo. Quando falo de Divaldo, eu falo, mas ele tinha Joana para falar assim, agora ajoelha porque você pensou mal do evangélico. Ajoelha aí, ele teve que ajoelhar na calçada. Né? E o Chico, o que você está fazendo? Eu estou quase morrendo, eu estou estou muito ocupada para ficar ouvindo seus lamúrios. E cada espírito foi saindo, né, entendeu? Mas eles viam os espíritos, mas eles tinham uma obra maior para fazer. Nós, através deles, que foram exemplos para nós, que mostraram que tinham fé e que seguiram o Cristo, e que conseguiram fazer obras, eles são exemplos. Então, nós podemos seguir Cristo, é bom, né? Vamos confiar nele. Se levou Paulo, se levou Divaldo, se levou Chico Xavier a altos patamares, por que não vai levar a nós? É com Cristo. Então, Paulo está dizendo a isso. Através do Cristo, eu entrei em paz com Deus. Por ele é que tivemos acesso a esta graça, na qual estamos firmes e nos glorificamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Por ele quem? Por Jesus. Através de Jesus, ele alcançou a graça e na esperança de possuir uma glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. Olha só, ele está agradecendo, inclusive, as tribulações. Porque vamos pensar, Paulo, enquanto era um romano, ele tinha tribulações? Tinha. Ele tinha que ficar caçando os cristãos? Tinha. Mas depois que ele virou cristão, ele teve muito mais tribulações? A vida dele não foi muito mais pesada? Muito pior, né? Então, ele agradeceu até as tribulações que ele teve enquanto cristão, porque foram as tribulações que fizeram ele crescer e produzir paciência. De tanto cair, de tanto apanhar, um dia ele falou, vou ter paciência. Eu confio no Cristo, eu estou em paz com Deus, não é assim? Então ele seguiu. Vamos lá? Passa a próxima. A paciência prova a fidelidade e a fidelidade comprovada produz a esperança. Então, para a gente ter esperança, já temos a fé. Agora a gente quer ter esperança. Então, precisamos de fidelidade. Fidelidade a quem? Se a gente quer produzir esperança, nós temos que ter fidelidade a quem? Pode responder, senão eu vou apontar. Ou vocês respondem todos juntos, ou eu aponto. E se vocês gostam uns dos outros, respondam juntos, porque aí o outro não fica tadinho na berlinda, né? Fidelidade a quem? A Deus. Não, Deus já está lá em cima. Isso aí não tem o que se...
Fidelidade a nós. Temos que ser fiéis a nós, aquilo que nós temos dentro de nós, né? Porque a fidelidade produz esperança. Então, com paciência, a gente acaba sendo fiel a nós. O que é ser fiel a nós? Aos nossos propósitos, aquilo que a gente quer fazer. E aí, a gente vai produzir a esperança. A fé é a mãe de quem? Esperança e caridade. Olha aí, a gente produzindo, a fé dando filhotes, que é a esperança. Paulo nos dizendo aqui. E a esperança não engana. Confia na esperança, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha Paulo aí confessando, dizendo assim, é como se ele já estivesse dizendo aqui, olha, combati o bom combate. Ele assim, se pacificando. Eu vejo essa página como Paulo se pacificando, já pronto para dizer, combati o bom combate, né? E olha só, se essa página aqui hoje nos tocou o coração, tocou? Imagina o quanto ela não foi importante naquele tempo de perseguições. A gente consegue se imaginar sendo perseguido? Tendo que fazer aqui essas palestras escondidinho? Não era terrível? Ter que falar de Jesus escondido? Não é terrível? Então, essas páginas que Paulo fazia, o quanto deveria fortalecer a fé daqueles cristãos, o quanto foi importante para eles, né? E uma página dessa, apesar de a gente agora ter milhares de cartas nos fortalecendo a fé, essa expressão aqui, e a esperança não engana, que eu até negritei, ela foi capaz de inspirar um cantor, um compositor, que ele fez uma música em cima disso. Ao ler essa página e ver a esperança não engana, aí ele fez uma música. Aí vamos ver essa música, como é que ela é? Como é que foi a inspiração dessa pessoa? Mas ainda não vou colocar ainda não, tá? Pode passar, querido. Deixa ligado mesmo, não vai. E aí a pessoa que leu essa página de Paulo e que viu ali a esperança não engana, esse trechinho, a esperança não engana, a pessoa ficou tocada e fez isso aqui. Amanhã que está surgindo na janela, vem para recompensar cada momento de esperança. Da noite que a dor te fez até pensar que não havia amanhã. Olha só, então, cada momento de esperança, você teve um dia terrível, e aí você foi dormir. Mas antes de dormir, em vez de você se entregar, não dizem para a gente fazer prece antes de dormir? Em vez de você se entregar, você teve a esperança, fez uma prece e teve a esperança dizendo assim, não, amanhã vai ser um dia melhor. A partir do momento que você diz amanhã vai ser um dia melhor, você já está transformando aquele dia que vai chegar em uma coisa melhor, não é isso? E então ela diz assim, amanhã que está surgindo na janela é para te recompensar aquele momento de esperança que você teve à noite por um dia melhor. Então amanhã vem e surge. Aquela noite que te fez pensar que não haveria nem amanhã. Não tem dias que a gente parece que o mundo vai acabar? Imagina, né? A gente ter essa esperança. Vamos passar? E aí diz assim, tal como a luz dessa manhã que vem surgindo, vem devagar, tirando as trevas, colorindo. Já viu como é que é o amanhecer? Tá escurinho, não é? Aí daqui a pouco começa, daqui a pouco você vê aquele sol lindo, não é? Não tem dias que o sol é lindo, que você olha assim, que céu! Que sol, abre as janelas, né? Vem devagar tirando as trevas, colorindo. Tem paciência e ser fiel a ti. Né? Lembra que aquilo a gente falou sobre o Paulo, de ser fiel? Fiel a quem? A nós. Essa pessoa foi inspirada e viu isso. Temos que ser fiéis a nós.
deixa nascer a esperança em ti. Você está dizendo para a gente deixar nascer a esperança em nós? É porque às vezes a gente afoga a esperança, né? Ela quer nascer, a gente não. Não quero nem tentar porque eu estou com medo. O medo não faz a gente paralisar? Como é que a gente vai fazer a esperança crescer ou brotar se a gente estiver com medo? A gente tem que se livrar do medo, né? Vamos lá? Próximo. E aí diz assim: e paga para ver, a esperança não engana. Isso foi Paulo que disse, né? Esse pedacinho. Quem sabe falta em nós crescer só mais um pouco de esperança. Talvez só falte isso em nós. Vamos fazer a nossa esperança crescer? Vamos trabalhar essa virtude para ver o sol nascer, para ver o amor vencer e ali na frente ser feliz. Onde é ali na frente? Futuro. Mas é um futuro longe? Quando fala ali na frente é um futuro longe, gente? Ah, não ouvi. Quando vou lá, deixa eu fazer pergunta, nem vem. Agora eu vou fazer pergunta, eu quero ouvir. Ali na frente é longe? Não. Boa! É logo ali, gente, é ali. Se não era lá, para lá, é ali, é logo ali. Já ouviu aquela expressão nadou e morreu na praia? Já pensou que quando a gente está afogando a nossa esperança, não deixando a esperança crescer, a gente pode estar nessa situação de nadar e morrer na praia? Já pensou chegar no plano espiritual e falava assim, só faltava um passo. Se eu tivesse dado um passo, eu tinha pulado de fase. Faltava um passo. Hoje a palestrante lá da nossa casa, ela falou daquelas pessoas que nascem, ficam alguns minutinhos e morrem, porque só precisava daquele tempozinho para viver, para completar, porque por algum motivo deixaram de completar o que faltava. Aí então, imagina a gente ter que habitar mais um corpo por uns dias, uns meses, porque a gente faltou aquele passo que a gente não deu para depois voltar e depois começar tudo de novo, quando a gente já poderia. Lembra fazer em base forte? Base forte é dar o passo necessário. Vai, não economiza, faça. Estou falando para mim, tá? Agora não vou nem perguntar para vocês, isso é para mim. Vai, vamos, né? De vez em quando, vocês conversam com vocês mesmos? Conversa, eu tenho um lado e o outro, e de vez em quando um se pega, eu não quero ir, mas você vai porque eu quero avançar, mas está tão bom aqui, está bom sim, mas eu não quero, agora eu preciso avançar, mas de vez em quando o lado que quer ficar quietinho é o que ganha, a maioria das vezes, né? Então vamos lá. Então, paga para ver, a esperança não engana. Quem sabe falta em nós crescer só mais um pouco de esperança para ver o sol nascer, para ver o amor vencer e, todo mundo junto, ali na frente ser feliz. Nós somos fadados à felicidade. Não adianta querer correr da felicidade, porque é um destino nosso ser feliz. Então, vamos lá. Aí o amigo vai botar ali a música pra gente, né? Aí você volta para lá e vai passando a música para as pessoas acompanhar. Volta umzinho, né? Foi um que passou? Amanhã, acho que começa aí. É, tal como a luz, não é isso? Não, amanhã. Isso aí. Vai botar aí, meu bem? Bota isso direito, senão em casa a gente conversa, olha só. Lá foi, fiz a palestra, subi um pouquinho e já desci. Bota um pouquinho mais alto, meu amor. Cada momento de esperança da noite criador te fez até pensar que não havia amanhã. Tal como a luz dessa manhã que vem surgindo, vem devagar, tirando as trevas do tem paciência, se fiel a ti, deixa nascer a esperança em
esperança não engana. Quem sabe falta em nós crescer, só mais um pouco de esperança, pra ver o sol nascer, pra ver o anoitecer, e ali na frente ser feliz. Agora já conseguimos cantar. Como a luz dessa manhã que vem surgindo, vem devagar, tirando as trevas, colorindo. Sem paciência, ser fiel a ti. Deixa nascer a paciência em ti e cobra para ver. A esperança não engana. Quem sabe falta em nós crescer, só mais um pouco de esperança, pra ver o sol nascer, pra ver o amor vencer, e ali na frente ser feliz. Esse pedacinho a gente consegue, né? Pra ver o sol nascer, pra ver o amor vencer, e ali na frente ser feliz. Olha que lindo, já tem o coral aqui da gente, né? Vamos lá então? E aí? Opa! Pulou uma aí? Acho que pulou umazinha, não pulou não? Não. Não? Ah, então tá bom. Então sou eu aqui que estou desfocada. Vamos lá. Ui. Só um minuto, que ele fugiu aqui, tá? Vou alcançar aí. Até o presente aí, o item 12 do Evangelho vem falar da fé. A fé humana e a fé divina. A gente sempre achou que fé era uma coisa só. A fé é fé. Mas tem a fé humana e a fé divina. O que seria a fé humana e a fé divina? A fé humana é a fé que a gente tem em Deus, em Jesus e na gente mesmo. E a fé de Deus é a fé que Ele tem em nós, esperando que a gente cumpra aquilo que Ele... Vamos ver se é isso? Ela falou que a fé humana é a fé que nós temos em Deus. E a fé divina é a fé que Deus tem em nós. Vamos lá, vamos estudar para ver se é isso. Vamos lá? Até o presente, a fé... Cadê? A fé humana ou divina? Ué, tem alguma coisa ali. Pulou uma, Giovanni? Pulou uma? Não tem. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Mas Cristo, ele não veio só nos ensinar sobre a religião, ele veio nos ensinar a conviver uns com os outros. Ele deu exemplos de como conviver entre nós, né? Porque diz que a gente não chega a Deus se não for através do outro. Eu preciso da Jaide para eu chegar a Deus, eu preciso do amigo ali, eu preciso de cada um de vocês. Nós precisamos, nós não estamos juntos à toa. Nós precisamos uns dos outros. Para chegar a Deus, a gente tem que passar primeiro para o outro. Jesus não falou, antes de seguir, ou antes de botar a oferta no altar, te reconcilia, te contenta. É isso, gente. A gente não consegue chegar lá se não nos abraçarmos aqui, se não nos entendermos aqui, né? Então, Jesus não veio só falar de ensinamentos religiosos. Pode passar, querido? A fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Deu para entender aqui? O que é fé humana, o que é fé divina? Fé humana, quando a gente tem fé, tem esperança e aplica essa fé, essa esperança para as coisas materiais. Nós não precisamos de fé para conseguir viver no mundo, né?
Precisamos. E a fé divina, quando a gente aplica a nossa fé, a nossa esperança para trabalhar o lado espiritual. Nós temos que, espiritual e material, um tem que andar, equilibrar os dois. Porque senão a gente não vai ficar só rezando, é bom? É. Mas se você não botar a mão na vassoura para varrer o centro, né? O centro vai ficar sujo. Precisa da mão na vassoura e da reza, não é isso? Então a gente precisa fazer as coisas materiais, temos que ter fé para isso, né? E precisamos também de trabalhar o lado espiritual. Fé para trabalhar o lado espiritual. Senão a gente ou vai só para um lado ou só para o outro. Não dá certo, né? Vamos lá, o próximo. Então ficou claro? Fé humana e fé divina? É onde a gente aplica a fé. No lado espiritual, fé divina. No lado material, fé humana. Tá claro para todos? Foi? Ou eu viajei? Porque a palestrante às vezes pode viajar. A gente pega um texto, estuda e viaja na maionese. Poderia acontecer, né? 16. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé. Empreendimento, estamos falando aqui da matéria. Se eu quero crescer, abrir uma loja, que essa loja cresça, eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter esperança e me colocar ao trabalho. As pessoas já repararam que as pessoas que fizeram grandes coisas, eles acordam às 5 da manhã, 4, 5 da manhã? Vai olhar a história deles, eles vão dizer, eu acordava 4, 5 da manhã, porque às 6 eu tinha que chegar antes no meu negócio para dar as ordens e organizar. Senão não cresce. Se a loja abre às 9 eu vou chegar às 9, como é que eu vou organizar para que às 9 esteja aberto? O dono tem que chegar antes, senão o negócio não vai, né? Porque sente em si que pode e há de chegar ao fim combinado. Certeza que lhe faculta imensa força. O que é essa certeza? É fé. O que nos dá força? Fé. E a esperança faz a gente seguir aquilo que a gente tem vontade. O próximo. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. O magnetismo é fé humana ou fé divina? Humana, porque o magnetismo é nosso, não é a espiritualidade, como a gente vai dar o passe, né? A espiritualidade pode, através de nós, mandar. Mas o magnetismo, muitas das pessoas que começaram o magnetismo não eram religiosos, então não atribuíam nada a Deus. E mesmo assim eles faziam curas, porque nós temos essa energia de cura em nós. E essa energia é humana, é do nosso corpo material, que a gente passa para o outro a energia e vai fazendo curas, né? Fazendo coisas boas. Que antes eram milagres, hoje a gente sabe que é magnetismo. E aí, vamos lá, ele termina dizendo assim. Pode passar, meu querido. Repito, esse é o finalzinho. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, se a gente soubesse a força que tem, e se quisessem, tem que a gente querer pôr a vontade a serviço dessa força, eu tenho essa força e eu tenho vontade, vou fazer essa vontade forte, fazer essa força produzir coisas, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios. A gente poderia ser meninos e meninas prodígios, né? Olha, que seria, né? E que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Não é nada prodígio. Todos nós podemos fazer esses prodígios. Por isso que Jesus falou, vós sois deuses. E os espíritos falam, basta nadinha de vontade. E a gente mudaria tudo. Não é isso? E assim, nós estamos caminhando
para o mundo de regeneração. Não é isso? Estamos caminhando para o mundo de regeneração. Aonde a gente começa a regenerar? Se cada um se melhorar, ninguém tem que se meter em nada. Eu vou me melhorar. Pronto. Se eu chegar ao congresso, eu estou boa, eu vou fazer boas coisas. Então, aonde quer que eu vá, eu vou fazer boas coisas. Então, a gente se melhora e o mundo melhora. Se a gente não se melhorar e não ajudar o outro a se melhorar, a gente não vai conseguir chegar ao mundo de... Conseguir a gente consegue, mas vai demorar muito mais tempo para chegar ao mundo de regeneração que a gente poderia estar chegando já. Acho que acabou, não acabou, querido? Passa aí. Pode passar. Pode passar. Pronto. Procura aquela música aí, meu bem. Essa vocês sabem, hein? Essa vocês sabem. Já estou vendo gente mexendo a boquinha. Então, olha, gente, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Só um minutinho, amor. Dá um pause aí. Ficou claro? A fé é a mãe da esperança e da caridade. Eu podia ter feito em 1 minuto essa palestra, né? A fé é a mãe da esperança e da caridade. Nós temos fé humana e fé divina. Fé humana para trabalhar no mundo. Deus não ia nos dar nesse mundo para dizer assim, isso é pecado, o material é pecado. Não, o material é nosso, é para a gente administrar. E temos a fé divina para trabalhar, para a gente não esquecer que somos espíritos, que viemos de lá, viemos para cá para fazer alguma coisa, mas a gente vai voltar para lá. Não é isso? Ficou? Dá para tirar dessa? Passa a folhinha aí que eu vou fazer a prova. As professoras matavam a gente do coração quando fazia. Pega uma folhinha, guarda o material que vamos fazer um teste. Meu Deus, pronto. Né? Então, vamos lá, vamos botar a música. Aí você vai passando conforme ela foi passando, tá? Oi? Não entendi. Mas vamos cantar. Você acha que eu botei uma música fácil para ficar todo mundo quietinho? Não. Se já cantaram a outra que não conheciam, o que dirá é essa? Eu quero um coro, né? Bota um... Quer ajuda? Então vamos lá, seu Francisco, toca aí. Tira aí que a gente vai cantar. Vamos lá. Pode, desliga que ela tem mania de falar essa Alexia. É Alexia? De vez em quando ela fala no meio. Ele vai tocar pra gente. Vamos cantar firme, hein? Com fé, esperança e a caridade de fazer isso para quem está desencarnado aqui. Tá bom? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá um pouco do que tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma entrar na vida. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria,
parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Eu não sabia que tinha um coral aqui. Olha, já pode até fazer a apresentação lá no Fonte de Luz. Vocês vão lá, cantam pra gente, que maravilha, né? Então, com essas duas músicas, a gente traduziu bem o que é a fé e as suas filhas, esperança e caridade. E que coisa melhor que tem do que as músicas, né? São dizeres que estão ali, é que a gente não presta atenção, a gente canta e não vê o que vem embutido ali, né? Os ensinamentos que as músicas nos trazem. E vira uma oração. Tem ensinamento e vira uma oração melodiosa. Gente, muito obrigada. Vamos lá.